O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória de São José Luís Sanches del Rio, aquele menino Marte aos 14 anos de idade e que morreu gritando: Viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. E para nós, Paróquia Cristo Rei, é cara tal celebração, não pode passar despercebida. É um santo que nós precisamos conhecer para ter devoção, e ter devoção é imitar. Mas é claro, meus santos, que imitar um mártir não é coisa qualquer. Precisamos pedir a Deus a graça de Deus. E aqui, meus santos, quantas vezes já falamos, mas nunca será demais repetir, para que isso caia de verdade na nossa inteligência e isso fique bem claro. Eu preciso pedir a Deus todos os dias a sua graça, para que eu possa viver o seu Evangelho. Viver o Evangelho com as nossas próprias forças seria loucura. Então, quando nós vemos um santo, nós vemos o Evangelho vivido na sua pureza. Ora, então precisamos nos reconhecer fracos, pecadores, miseráveis e dizer: Senhor, me ajuda para que eu aprenda, para que eu tenha a força, a fortaleza necessária para renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir-te. E isso, meus santos, é para todos nós. Se nós iremos literalmente derramar o nosso sangue por causa de Cristo, se nós cruentamente iremos morrer por causa de Cristo, isso não sabemos, mas que nós precisamos morrer a cada dia por causa de Cristo, isso é uma realidade para todos nós. O homem velho precisa morrer, os hábitos velhos precisam morrer, e velhos aqui entendamos aquilo
que não é para a glória de Deus, aquilo que não se encaixa no coração de Cristo, aquilo que não vem de Cristo, que não é semelhante a Cristo. Então que cada um, já no início desta celebração, já comece mesmo a suplicar a Deus a graça de ter no coração os sentimentos de Cristo. Tende em vós os sentimentos de Cristo Jesus, nos aconselha São Paulo. E isso, meus santos, é para todos nós. Para vocês que acompanham pelas redes sociais, para nós que estamos aqui, vocês participando da Santa Missa, eu celebrando a Santa Missa. Pois bem, então vamos lançar um olhar para a vida deste menino. Nós estamos aqui no início do século XX, isto é, São José Luís morreu em 1928. Então, nós estamos há 83 anos da sua morte. Então, aconteceu ali, um dia desse. Então, entremos aqui no período de 1925, a perseguição já havia começado um pouquinho antes, mas estamos aqui numa perseguição de um governo comunista, socialista, comunista, maçônico. Plutarco Elias Caies, ele era comunista e maçom, e como comunista e maçom, o ódio ao cristianismo verdadeiro, o ódio ao cristianismo é natural. Então, começou uma perseguição. Imagine aqui, isso, repito, nós estamos falando aqui do século passado. Igrejas eram fechadas e eram transformadas em celeiros, armazéns, estábulos, igrejas. Eles faziam isso literalmente para humilhar os cristãos, para rebaixar o nome de Cristo. Imagine São José Luís, ele viu o seu padre ser morto, quando um dos soldados de Plutarco entrou na igreja a cavalo, e o padre dele foi morto. Então ele cresceu já vendo esta perseguição de igrejas fechadas, missas proibidas, padres, bispos, religiosos e religiosas que foram expulsos, e aqueles que resolveram permanecer na cidade, no país, começaram a ser perseguidos e, quando descobertos, mortos. E isso, meus santos, quem já frequenta, quem é da paróquia aqui, já sabe que não é de agora que eu digo isso. Muitos de nós veremos isso acontecer. E aqui não é ser profeta da desgraça, não é ser um Jeremias, não, mas saibamos, isso se aproxima de nós aqui no Brasil. Muitos de nós veremos isso acontecer. A perseguição que já começou, mas não ainda dessa maneira cruenta. Pois bem, então nesse ambiente, sim, imagine, católico não podia exercer função pública, não podia ser funcionário público, católico não podia ser professor, nem de escola privada, particular. Por quê? Porque o conteúdo escolar, o conteúdo educacional estava tão contrário à fé católica que um católico não poderia ensinar aquelas coisas. Percebe que nós não estamos muito longe disso quando querem que já nas escolas comecem a ensinar que a natureza, isto é, a estrutura física de uma criança não diz nada a respeito da sua sexualidade.
Porque um menino pode ser menina e uma menina pode ser menino, e você tem que isso ensinar. Ora, um católico isso não pode ensinar. Um católico, por exemplo, que é médico e o hospital quer que ele... Não sei se vocês estão acompanhando, na Argentina o problema já está acontecendo, porque muitos católicos dizem que não vão realizar abortos. Aqueles abortos que se tornaram legais perante a lei dos homens, mas não perante a lei de Deus. Então, essas realidades estão entrando pouco a pouco na nossa sociedade. Quer dizer, já não mais pouco a pouco assim, já entrou bastante, e daqui a pouco esses conteúdos terão que ser ensinados nas escolas com naturalidade, e nós temos consciência de que um católico não tem como ensinar algo dessa maneira. Pois bem, então na época a situação estava assim: igrejas fechadas, religiosos expulsos, os que ficavam eram mortos. E então um dia, aquele menino de 13 anos, São José Luís, ele visitou o túmulo do beato Marte Anacleto Gonzales Flores, um padre que tinha sido morto na Revolução, e ele ali fez uma súplica. Aqui nós vemos a ação da graça, né? A graça de Deus que tocou no coração daquele menino e que o fez desejar o que existe de mais bonito, a possibilidade mais bela para um cristão: morrer por Cristo. E ele ali, no túmulo daquele beato, ele pediu a graça de morrer defendendo a sua fé. Percebe aqui, meus santos, que às vezes nos faz corar de vergonha quando nós vamos à igreja, quando nós rezamos e nossas orações são tão materialistas. Vivemos muitas vezes num materialismo religioso, isto é, nós rezamos pedindo a Deus saúde, nós rezamos pedindo a Deus que nos ajude a conseguir um emprego, nós rezamos pedindo a Deus que nos ajude a conseguir um bom casamento, rezamos pedindo a Deus que nos ajude a pagar nossas dívidas. Nada ilícito, não é? Não falei nada ilícito, não há nenhum problema em rezar e pedir para pagar as contas, em rezar para pedir para conseguir um emprego, em rezar para pedir um casamento. Não há nada de ilícito, você pode fazer isso, mas o problema é quando só isso você faz, quando as suas preces são majoritariamente imanentes, quando o bojo das suas preces, quando o grosso, o pesado das suas preces são sempre coisas materiais, são sempre coisas que você, ao morrer, não levará. Você não levará a saúde do corpo, você não levará o bom emprego, você não levará nem sequer o casamento, porque no céu ninguém estará mais casado. Mas você não pede a Deus a graça, você não pede todos os dias e com o mesmo ânimo, com a mesma vontade, com a mesma têmpera, com o mesmo gás, com o mesmo entusiasmo, o céu, a santidade, a graça de amar a Deus, de nunca magoá-lo, a graça do santo temor, isto é, de temer desagradar a Deus, de temer perder a sua fé. Então nós precisamos a cada dia pedir esta graça a Deus, pedir a Deus a graça de um santo desapego de si mesmo. E aqui, quando eu digo um santo desapego de si mesmo, não é que você vai gratuitamente se desprezar, mas que você nunca colocará os seus desejos humanos em primeiro lugar,
primeiro a glória de Deus. Tudo para a maior glória de Deus. E isso, meus santos, nós precisamos rezar e pedir, porque naturalmente isso não nos vem. Naturalmente nos vêm as preocupações cotidianas, as preocupações imanentes deste mundo, as preocupações humanas, simplesmente. Pois bem, então ele, lá no túmulo do beato Anacleto Gonzalez Flores, pediu esta graça e foi procurar o general Prudêncio Mendonça, pedindo para ingressar no exército cristeiro, porque, imagine, com as igrejas fechadas, padres sendo enforcados nas igrejas ou fuzilados, desaparecidos, simplesmente da noite para o dia. O padre que tinha dormido na casa paroquial, a casa paroquial tinha sido arrombada e ninguém sabia mais daquele padre. Ele não tinha fugido, porque ele tinha permanecido na sua paróquia, que antes o governo tinha dito que eles deveriam sair. Eles não saíram, e aí uns depois eram encontrados com seus corpos decompostos, outros eram enforcados na própria igreja, e outros sabia-se que tinha sido fuzilado. Então, nesse ambiente de igrejas profanadas, sacerdotes mortos, religiosas mortas, assassinadas, os cristãos foram obrigados a pegarem armas para se defender. E isso, segundo a moral católica, não é proibido. Não é proibido. Porque eles foram obrigados à legítima defesa e a defender algo que faz parte da liberdade do ser humano de viver a sua fé cristã, da liberdade de todo católico de viver a sua fé. Pois bem, então já havia começado este movimento, o movimento cristeiro, e aquele menino de 13 anos foi então ao general Prudêncio e disse chegou, se apresentou, e o general se espantou com aquele garotinho ali diante dele e perguntou: menino, que vieste fazer aqui? E ele responde: eu vim morrer por Cristo Rei. Eu vim morrer por Cristo Rei. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Não há como não encontrar os sentimentos de Cristo no coração daquele menino. Eu vim morrer por Jesus Cristo. Meus santos, mais uma vez eu repito, dá até vergonha. Deveria nos fazer corar de vergonha, porque todo pecado é sempre uma ocasião em que nós nos preferimos a nós mesmos a Deus. E aquele menino preferiu a Deus a si mesmo. Eu vim morrer por Cristo Rei. Ele então entra diante daquela afirmação. O general, que até então não tinha recebido nenhuma criança, mas ficou tão comovido com aquela afirmação que existia algo de espiritual ali, o acolheu. Ele continuou como cristeiro ainda 1 ano, e 1 ano depois, em fevereiro de 1928, ele foi capturado pelos inimigos, pelos soldados do maçom socialista, comunista Plutarco. Ele foi capturado, e o objetivo deles não era matar aquela criança, porque não pegava bem matar uma criança. Como dizer que uma criança era uma revolucionária? Como dizer que aquela criança era uma fundamentalista religiosa? Porque esta era a crítica, tá? Porque existia Plutarco, ele promovia uma igreja, com muitas aspas, católica oficial, uma igreja católica que obedecia ao Estado,
Uma igreja católica em que os padres não diziam, por exemplo, que é impossível ser católico e maçom, que não há conciliação entre luz e trevas, que é impossível ser católico e comunista, que uma coisa que não podemos servir a Deus e ao diabo, que aquilo que o governo estava fazendo, matando os padres religiosos e bispos e perseguindo os católicos, profanando as igrejas, que aquilo era injusto, que aquilo era errado e que os católicos não deveriam obedecer ao Estado. A igreja oficial não dizia nada disso. Era a igreja paz e amor, era a igreja que estava de bem com todo mundo. E os católicos verdadeiros sabiam que aquela igreja falsa não era a igreja de Cristo, que eles não deveriam seguir. Então, existia uma igreja oficial até então. Pois bem, então ficava feio matar aquela criança. Então eles tentaram persuadi-la a renunciar àquela ideia, aqueles padres extremistas, aqueles bispos exagerados, e ter uma mentalidade mais de acordo com os tempos atuais, de acordo com o governo. E quando eles viram que o menino não seria persuadido a isso, eles espancaram a criança, deram-lhe uma surra, mas não uma surra, um espancamento, e depois arrancaram-lhe a sola dos pés, ao ponto de os nervos ficarem expostos, e o fizeram caminhar 14 quilômetros. Para que vocês tenham uma ideia, 14 quilômetros é mais do que ir a pé, né? Daqui até a catedral e voltar. Que daqui até a catedral nós temos mais ou menos 7 quilômetros. Pois ele caminhou com os nervos dos pés expostos, um percurso como ir e voltar até a catedral. E quando a dor lhe vinha muito forte, ele dizia o quê? Viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. Ele pedia forças a Jesus e a Nossa Senhora. Percebe aqui, meus santos, que nós também, quando em dores muito menores, mas somos pequenos, né? Então as dores pequenas nos fazem sofrer. Nós devemos então recorrer a Cristo Rei, a Jesus e a Nossa Senhora, a Virgem de Guadalupe. Me ajude, meu Senhor, para que eu não te vire as costas. Me ajude, minha mãe, para que eu permaneça de pé aos pés da cruz, para que eu me mantenha firme, carregando a minha cruz. Pois bem, o menino então, enquanto caminhava, a sua mãe, sem querer perder o filho, lhe escreve uma carta em que pedia ao filho, mandou um recado, em que pedia ao filho que dissesse o que eles queriam com a boca, mas que no coração continuasse fiel a Jesus, mas que com a boca dissessem o que eles queriam, para que ele não morresse. E ele escreve para a mãe: minha mãe, eu fui feito prisioneiro e creio que eu vou morrer, mas não se importe, aceita a vontade de Deus, porque eu morro muito feliz, porque eu morro ao lado de nosso Senhor. Meu santinho, minha santinha, todo aquele que sofre por causa de Cristo, sofre tendo nosso Senhor do seu lado. Isto é, quando você, para fazer a vontade de Deus, para ser fiel aos mandamentos de Deus, você renuncia à sua vontade, nosso Senhor está do seu lado. Quando você, para ser fiel a nosso Senhor, você tem que passar por uma tribulação, você passa por aquela tribulação, tendo nosso Senhor do seu lado. Ainda que eu passe pelo vale da morte, eu não terei medo, porque tu estás comigo. O teu bastão, o teu cajado me consola. Então essa certeza de que quando eu sofro
por causa do Evangelho, eu sofro com Cristo do meu lado. E ele diz, e pede aos meus irmãos que sigam o exemplo deste mais pequenino. Ele que era o irmão mais novo. Nos lembra aqui São Paulo, né? Que pede para que o seu exemplo seja seguido. Então, chega ao local onde foi obrigado a cavar a sua própria cova, recebeu 2 tiros e ainda sangrando ao morrer, escreve com seu próprio sangue, com seu dedinho, viva Cristo Rei. Meus irmãos, celebremos hoje, celebremos com devoção, mas celebremos pedindo a Deus, por intercessão de São José Luís Sanches del Rio, esta graça, para que nós também, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na bonança e nas tempestades da vida, nós também possamos dizer, gritando e invocando, viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.